Olá, bem-vindos ao canal Livros em Áudio. Vamos dar continuidade à leitura do livro Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo. Neste vídeo eu lerei a primeira parte do capítulo 3. Então eu já adianto, se você gostar desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. Então vamos lá para a leitura do capítulo 3 no livro Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo. Estava hospedado havia 2 dias na casa do Campos. Esse tempo levara ele a entregar cartas e encomendas. À noite, fatigado e entorpecido pelo calor, mal tinha ânimo para dar uma vista de olhos pelas ruas da cidade. Entretanto, a vida externa o atraíra de um modo desabrido. Estalava por cair no meio desse formigueiro, desse balbúcio vertiginoso, cuja vibração lhe chegava aos ouvidos como os ecos longínquos de uma saturnal. Queria ver de perto o que vinha a ser essa grande corte, de que tanto lhe falavam. Ouvira contar maravilhas a respeito das cortesãs cínicas e formosas, ceias pela madrugada, passeios pelo jardim botânico. Em carros descobertos, o chamava ao lado, o cocheiro bêbado. E tudo isso o atraíra em silêncio, e tudo isso o fascinava, o fisgava com o domínio secreto de um vício antigo. Mas, por onde havia de principiar? Não tinha relações, não tinha amigos que o encaminhassem. Além disso, o Campos estava sempre a lhe moer o juízo com as matrículas, com a entrada na academia, com um inferno de obrigações a cumprir, cada qual mais pesada, mais antipática e mais insuportável. Olhe, seu Amâncio, que o tempo não espicha, encolhe. É bom ir cuidando disso. Repetia-lhe o negociante, fazendo ar sério e compenetrado. Veja agora se vai perder o ano. Veja se quer arranjar por aí um par de botas. Amâncio fingia-se logo muito preocupado com os estudos e falava calorosamente na matrícula. Mexa-se então, homem de Deus, bravava o outro. Os dias estão correndo. Afinal, graças aos esforços de Campos, conseguiu matricular-se na academia, 2 semanas depois de ter chegado ao Rio de Janeiro. O medo às matemáticas levaram-o a desistir da marinha e agarrar-se à medicina, como quem se agarra a uma tábua da salvação, pois o direito, se bem que para ele fosse de todas as fortunas a mais risonha, não lhe servia igualmente, visto que Amâncio não estava disposto a deixar a corte e ir ser estudante na província. A medicina, contudo, longe de seduzi-lo, causava-lhe um tédio atroz. Seu temperamento aventuroso e frívolo não se conciliava em frias verdades da cirurgia e com os pacientes e investigações da terapêutica. Pressentia claramente que nunca daria um bom médico, que jamais teria amor à profissão. Esteve a desistir logo nos primeiros dias de aula. O cheiro nauseabundo do anfiteatro da escola, o aspecto nojento dos cadáveres, as maçantes lições de química, física e botânica, as troças dos veteranos, a descrição minuciosa e fatigante da osteologia, a cara insociável dos explicadores, tudo isso fazia vacilar, tudo isso lhe punha no coração um duro sentimento de má vontade, uma antipatia angustiosa, um não querer doloroso e taciturno. Às vezes, no entanto, pretendia reagir, atirava-se ao Baunis Bouchard e ao Vale, disposto a ler durante horas consecutivas, disposto a prestar atenção e compreender. Mal, porém, ele se entregava aos compêndios. O pensamento, pé ante pé, ia se escapando da leitura. Fugia sorrateiramente pela janela, ganhava a rua e prendia-se ao primeiro frufru de saia que encontrasse. E Amâncio continuava a ler a estranha tecnologia da ciência,
a repetir maquinalmente de cor os caracteres distintivos das vértebras, ou cismar abstrata nas propriedades do cloro e do bromo, sem todavia conseguir que patavina daquilo lhe ficasse na cabeça. Não haver uma academia de direito no Rio de Janeiro, lamentava ele, bocejando o olhar vagamente a sua enfiada de vértebras que havia comprado no dia anterior, porque, no fim das contas, tudo que cheirasse a ciência de observação o enfastiava. Deixassem lá, que tal a osteologia e a tal química nada ficam a ver com as matemáticas. Ah, o direito é que incontestavelmente deveria ser sua carreira. Preferia-o achá-lo menos áspero, mais tangível, mais dócil do que outra qualquer matéria. E esse mesmo, valha-me Deus, tinha ainda contra si o diabo do latim, que era bastante para o tornar difícil. E lembrar-se Amâncio de que havia por aí criaturas tão dotadas de paciência, tão resignadas, tão perseverantes, que se votavam de corpo e alma ao cultivo das artes que, segundo várias opiniões, exigiam ainda mais constância e mais firmeza do que as ciências. Com efeito, era preciso ter muita coragem, muito heroísmo, porque as tais belas artes no Brasil nem sequer ofereciam posição social, nem davam sequer um títulozinho de doutor. Qual não seria com ele? Fosse gostando quem melhor quisesse a exigência da concepção de um bom quadro, de uma boa estátua, de uma ópera genial ou de um bom livro de literatura, que ele ficava cá de fora para apreciar. O mais que podia fazer era aplaudir e pagar, e já que fazia pouco. Isso justamente ouviu porque mais de uma vez da boca de seu pai. O velho Vasconcelos nunca tomou a sério os artistas. Um pedaço de asnos, qualificava ele, e de que feita em que o Franco de Sá lhe comunicou os seus projetos de estudar pintura na Europa. O negociante fez uma careta e exclamou, batendo-lhe no ombro: homem, seu sazinho, não seria eu que lhe aconselhasse semelhante cabeçada, porque, meu amigo, isto de arte é uma cadelagem. Procure meios de obter cobres, e o senhor terá à sua disposição os artistas que quiser. E nisto tinha o velho toda a razão, pensava Amâncio. Acho apenas que devia estender a sua teoria até ao estudo de certas ciências, como a medicina. Sim, porque afinal, com o dinheiro também obtemos os médicos de que precisamos, e não vale a pena, por conseguinte, gramar 6 anos de academia e curtir as mudanças que estou aqui suportando. Sabe Deus como. Mas, neste caso, a questão muda muito de figura, dizia-lhe em resposta uma vez que vinha de dentro de seu próprio raciocínio. Não se trata aqui de fazer um médico, trata-se de ganhar uma profissão, trata-se de obter um título. Tu não precisas de meios de vida, precisas é de uma posição na sociedade. Visto isto, porém, objetiva Amâncio, quero crer que o mais acertado seria comprar uma carta na Bélgica ou na Alemanha e mandar ao diabo uma vez por todas aquela peste de medicina. Ora, medicina servia para algum moço pobre que precisasse viver de clínica e não estava nessas circunstâncias. Era rico, só como o que lhe tocava por parte materna podia passar o resto da vida sem fatigar. Por quê? Pois sofrer aquelas apoquentações do estudo. Por que razão havia de ficar preso aos livros, entre 4 paredes, quanto dispunha de todos os elementos para que estar lá fora em liberdade, divertir-se e a gozar? Mas uma ideia sustinha-lhe o vôo do pensamento. O vulto angélico de sua mãe vinha colocar-se defronte dele, abrindo os braços como se os quisesse proteger de um abismo. Ai, quanto empenho não fazia a pobre velha em vê-lo formado às direitas, numa faculdade do Brasil, vê-lo doutor. Doutor, hein? Respeita Amâncio, meio animado com o prestígio de que
ao nome lhe daria o título. E ligava-os mentalmente para ver o efeito que juntos produziam. Doutor Amâncio de Vasconcelos. Não fica mal, não fica. A mãe tinha razão, eu preciso ser doutor. E quanto gasto, que prazer não sentiria nisso a querida velha. Ele agora pensava em Ângela com muito mais ternura. Nela resumia toda a família e tudo o que houvesse de bom no seu passado. Só com ausência pôde avaliar o muito que o respeitava e muito que a estremecia. Ele que não chorava ao despedir-se da mãe, ele que algumas vezes chegou até a aborrecer-se dos seus desvelos e de insistência de seus carinhos. Agora não a podia ter na memória sem ficar com o coração opreso e os olhos relentados de pranto. Pungia-lhe a consciência uma espécie de remorso por não ter mostrado mais afetuoso e mais amigo enquanto a possuiu perto de si, por não ter melhor aproveitado essa ocasião para deixar bem patente que sabia ser bom filho. E punha-se então a mentalizar planos de melhor conduta para quando voltasse ao lado de Ângela. Considerava os mimos que teria com ela, os afagos que lhe havia de dispensar, os beijos que lhe havia de pedir. Se naquele momento ela tivesse ali, o que não lhe diria? E por uma necessidade urgente de expressão, levantou-se da cadeira em que estava e correu à secretária, disposto a escrever uma carta longa à sua mãe. Precisava queixar-se do isolamento em que vivia, contar-lhe as suas tristezas, as suas contrariedades, juntamente como fazia dantes. Em pequeno, ao voltar da aula do Pires, sua alma tornava atrás. Fazia-se muito infantil, muito criança, muito ingênua e carecia de amparo. A mãe, enquanto esteve ao lado dele, foi sempre um coração aberto para lhe beber as lágrimas e os queixumes. Também, só elas, só as mães, podem servir de tão delicado mister. O que se lança ao peito da amante desde logo arde e se evapora, porque aí o fogo é por demais intenso. O que se atira ao de um estranho gela-se de pronto na indiferença e na aridez. Mas tudo aquilo que um filho semeia no coração materno brota, floreja e produz consolações. Neste não há chama que devore, nem frio que enregele, mas um doce amornecer, suave e fecundo como a polidez de um seio instrumecido e ressumbrante de leite. E escreveu: Mamãe. Hesitou logo, aquele modo de tratar não lhe pareceu conveniente. Queria que a carta de efeito com estilo, uma carta primor, que desse a ideia de seu talento e ao mesmo tempo sua afeição. Minha querida mãe, eis-me na grande corte, que aliás me parece estúpida e acanhada por achar-me longe de vosmecê. Vinham em seguida muitos protestos de amor filial e depois uma extensa descrição da cidade, a qual ocupava 2 laudas da carta. Na terceira escreveu o seguinte: Desde que vim daí, os sabinos só me têm dado maçadas. A bordo vivia a brigar com os outros criados. Aqui nunca me aparece, sai pela manhã e já faz muito quando volta à noite. Pilhou-se sem castigo e abusa desse modo. Ainda não lhe consegui arranjar a matrícula do tesouro e nem sei como isso se obtém. O campus é que há de ver. Como sabe, há mês e meio que me acho hospedado em casa deste. Aqui nada me falta, é certo, mas igualmente nada me satisfaz, porque estou muito isolado e aborrecido. A família é atenciosa o quanto pode ser comigo. Eu, porém, apesar disso, não deixo de ser para eles um estranho. Como tal, apenas recebo cortesias e hospitalidade. Dona Maria Hortência é amável, mas por uma simples questão de delicadeza.
Da irmã Dona Carlotinha nem é bom falar. Esta se já me dispensou 2 palavras, foi o máximo. Parece até que tem medo de olhar para mim, talvez com receio de desagradar ao guarda-livros, que pelo modus é lá o seu namorado. O que não resta dúvida é que o tal guarda-livros é de todo o mais antipático e difícil de suportar, um hipócrita. Está sempre com a carinha na água e já por várias vezes se tem querido meter a espirituoso cá para o meu lado. São ditinhos, indiretas, de instantes em instantes. Eu, qualquer dia desses, o chamo à ordem. Ainda não há uma semana, veja isto. Fui a um espetáculo dramático no São Pedro de Alcântara. E à volta, quando cheguei a casa, quis acender a vela para estudar. Quem disse, o fogo não comunicava ao pavio. Verifico, no lugar da torcida haviam posto um prego. Fiquei com os dedos queimados. E a esta graça não foi de outro senão do tal cara de mono. Já me lembrou mudar-se o campus, porém acha que eu não devo fazer enquanto não descobrir por aí um bom cômodo em alguma casa de pensão. E no mesmo teor ia por diante até encher 2 folhas do papel, marca pequena. Amâncio narrava à mãe todos os seus passos e todos os seus desgostos, sem lhe confessar, todavia, que o principal motivo daquele descontentamento estava em não poder recolher de noite as horas que estendesse, em ter por único companheiro os passeios o Luís Campo, cuja sobriedade nos gestos e costumes, cuja descrição nos termos, cujo aspecto repreensivo e pedagógico de mentor faziam-no já perfeitamente insuportáveis aos olhos do estudante. Ora, a Deus, considerava este, deveras enfiado. Não foi para me fazer santo que vim para o Rio de Janeiro. Boas. Podia lá estar disposto a sofrer aquele maçante do campus, mas também não seria muito divertido andar sozinho pela cidade, a trocar pernas sem um companheiro, sem um amigo. Além disso, temia do seu provincialismo, receava fazer figura triste. Ainda não conhecia o preço das coisas e o nome das ruas. No Maranhão, falavam com tanto assombro dos gatunos da corte, os tais capoeiras, e Amâncio sobressaltava-se pensando num encontro desagradável, em que lhe combinassem o dinheiro e as joias por uma navalha. Seu maior desejo era ter ali um dos amigos da província, a quem confiasse as impressões recebidas e com quem pudesse conversar livremente, à franca, sem medir palavras, nem tornar as enfadonhas reservas e composturas que lhe impunha a censória presença do negociante. Por isso, numa ocasião em que atravessava pela manhã o beco do Cotovelo, sentiu grande alegria ao dar cara a cara com o Paiva Rocha. O Paiva era seu comprovinciano e fora seu condiscípulo. Pertenceram à mesma turma de exames na aula do Pires e matricularam-se juntos no liceu. Mas, enquanto o filho do Vasconcelos estudou as 3 primeiras matérias, o outro fez todos os preparatórios. Abraçaram-se ou exclamações de parte a parte. Ora, o Paiva, disse Amâncio afinal, encarando o amigo com um olhar muito satisfeito. Não te fazias aqui na corte? Estou na Politécnica. Ah, exclamou Amâncio com interesse. Que ano? 3º. Bom, estás quase livre. Qual? Resmungou Paiva, mascando o cigarro. Tenho ainda muito que aturar. E passaram então a falar de estudos. Amâncio fazia recriminações, só encontrara dificuldades. Disse a sua antipatia pelas ciências práticas. Queixou-se de alguns veteranos que, por serem mais antigos na escola, se julgavam com o direito de maltratar os outros. Era estúpido, simplesmente estúpido. Tradições, respondeu Paiva, com a indiferença de quem não preocupam tais bagatelas. Isso há de acabar. A natureza não dá saltos.
Amâncio, como qualquer provinciano que ainda não tivesse ocasião de apreciar Rio de Janeiro, julgava-se tão desiludido a respeito dele, quanto a respeito dos estudos. Sempre imaginei que fosse outra coisa, disse, a tal Rua do Ouvidor, por exemplo. Então, chegamos ao final da primeira parte do capítulo 3. Como é um capítulo muito extenso, eu vou dividir ele em partes, tá? Então, se inscreva no canal para você saber quando eu postar a próxima parte do capítulo 3.